Estamos de volta e agora a gente traz atualizações sobre o conflito no Oriente Médio. Os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irã hoje, segundo o Comando Central das Forças Armadas Americanas. Explosões foram registradas no sul do país, segundo a imprensa iraniana. Em nota, o Comando Central dos Estados Unidos informou que, sob orientação do comandante-em-chefe, as forças americanas começaram a realizar novos bombardeios para reduzir ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Mais cedo, Donald Trump afirmou que o acordo de cessar-fogo com o Irã acabou depois de novos ataques contra alvos americanos no Golfo Pérsico. Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner, but they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal, and if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. A nova escalada de ataques começou depois de petroleiros serem atingidos no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos responderam com ataques a instalações militares iranianas e o Irã lançou drones e mísseis contra bases americanas no Bahrein e também no Kuwait. Ana, eu quero te ouvir, mas deixa eu trazer aqui uma imagem em tempo real do Estreito de Hormuz. A gente acompanha aí essa imagem, Ana. Esses pontinhos vermelhos são petroleiros, navios de óleo, né? Óleo e petróleo. Os verdes são navios que carregam, que transportam outros tipos de cargas. Então, a gente tem essa imagem aérea do Estreito de Hormuz, onde a gente lembra que passa aí 1/5 de todo o petróleo no mundo. Temos essas informações agora de novos ataques contra o Irã. Deixa eu chamar uma outra imagem, que inclusive a Ana compartilhou conosco, só para a gente tentar se localizar geograficamente desses 3 novos bombardeios, lançamentos que foram realizados aí pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Não sei se a nossa produção já tem aí essa imagem, só para a gente se localizar aí no mapa, né? Tá aí, então, esses 3 pontinhos ali, onde ocorreram esses novos bombardeios. Do lado ali do Irã, claro, na frente tem Omã. E a gente traz essas informações. A gente está tentando, Ana, também resgatar aí mais informações, claro, para atualizar a nossa audiência, mas desde hoje de manhã já tinha aí essa tensão no Oriente Médio. Inclusive, o preço do petróleo subiu, disparou mais de 8% com essa ameaça de novos conflitos, novos bombardeios que acabaram se concretizando no fim da tarde de hoje. Então, quero ouvir aí atualizações. Ana, diga lá. Bom, Paula, eu não sei se dá para a nossa produção colocar as 2 imagens na tela, porque a segunda imagem são os bombardeios americanos. Eu mandei essa imagem para a nossa produção, porque a informação da segunda imagem, que tem ali 3 bombardeios americanos, são bombardeios em alvos que trazem ameaças à navegação no canal do Estreito de Hormuz, aquelas embarcações que você mostrou na primeira imagem. Então, por isso que houve... Normalmente, os americanos eles não bombardeavam ali em torno do canal de Hormuz, do Estreito de Hormuz, perdão. Só que dessa vez, agora, virou uma ameaça. Inclusive, tem um áudio que está repercutindo bastante aqui, de forças iranianas no rádio, dizendo para os navios voltarem para onde eles estavam, senão eles seriam atingidos. Então, a gente vê aí as 2 imagens. A primeira imagem, aquelas 3 explosões ali, mostram aquela... Isso, ótimo.
essas 3 explosões na primeira imagem, essa primeira imagem mostra onde as armas iranianas estavam, exatamente para que pudessem ameaçar todas as embarcações no Estreito de Hormuz, e lembrando que o Estreito de Hormuz são águas internacionais. Agora, Paula, 2 coisas que o presidente Trump falou nas últimas 2 horas. Ele revelou numa coletiva de imprensa que a Força Espacial dos Estados Unidos possui câmeras em órbita capazes de ler o distintivo, o badge, né? O que está nos uniformes das autoridades iranianas que entram em instalações nucleares. Ou seja, eu não diria que seria nenhuma ameaça velada, é uma ameaça. Nós estamos lá do espaço com câmeras que a gente pode ler o que está escrito no seu uniforme, porque o que o Donald Trump não negociou em momento algum dessas últimas semanas é que ele não abre mão da extinção do programa nuclear iraniano. Mas por que ele não abre mão da extinção desse programa? Porque, como a gente viu no vídeo, ele disse, porque são um bando de malucos. Eles acreditam no apocalipse para que o líder deles, o Mohammed, volte. Enfim, é uma teoria absolutamente maluca que o próprio Marco Rubio sempre fala e repete aqui, porque eles não podem ter uma arma nuclear, porque eles precisam aniquilar o mundo para que a tal profecia em que eles acreditam ela se concretize. Outra coisa também, Paula, que o presidente americano disse agora também, e eu abro aspas para ele, que ele disse que ele vai expandir os alvos, porque antes, até o cessar-fogo, os alvos não atingiam pontos de infraestrutura dentro do Irã, e aí o presidente americano disse que ele tinha que pensar também na população civil, mas que agora ele disse que ele vai começar a pensar de colocar alvos nas pontes. Ele disse que não estão atacando ainda no nível mais alto, e aí abro aspas para ele. O nível mais alto são as pontes que podemos derrubar. Eu diria que poderíamos derrubar todas as pontes do Irã e não há nada que eles possam fazer a respeito. Atacamos a ilha de Karg ontem à noite, destruímos uma parte dela, mas eu disse, não mexam no petróleo ainda, porque talvez a gente tome a ilha de Karg. E eles não podem fazer nada a respeito. Lembrando que a ilha de Karg, Paula, é onde está concentrada toda a produção de petróleo do Irã, porque ela fica bem ali no Estreito de Hormuz e dali fica muito fácil, né? Ela fica pertinho do estreito e dali fica muito fácil para que as embarcações elas atraquem ali e que dali elas saiam para navegar em águas internacionais. Portanto, Paula, é uma situação muito complicada, né? Há mais ou menos 2, 3 semanas, quando houve aquela tentativa e que disseram, né? Não, o acordo vai sair, o acordo vai sair. Nós, lado de leste a oeste, nós torcemos o nariz e falamos, a gente não sabe muito sobre isso não, porque os iranianos eles têm esse modus operandi, Paula, quando eles começam a perder muito território, aí no sentido de marinha aniquilada, força aérea aniquilada, drones aniquilados, né, os pontos de lançamento de drones aniquilados, eles entram num falso cessar-fogo, num pedido de não, vamos conversar, mas agora ficou demonstrado que vamos conversar, é para ganhar tempo para que eles recoloquem todo o armamento ali em curso novamente. Portanto, Paula, tempos difíceis, e pelo que nós entendemos aqui do big picture, né, da fotografia maior, o Donald Trump já até abriu mão das eleições de meio de mandato em novembro, mas ele quer resolver isso
antes até dele sair da Casa Branca, porque ele não admite, e ele está correto. A gente pode até questionar algumas ações do Donald Trump, mas ele está correto em não permitir que esse bando de malucos tenham uma arma nuclear nas mãos.